Dando continuidade a essa série com relação à saúde e tratamentos alternativos, eu queria falar um pouquinho hoje sobre cromoterapia, cores, a influência das cores, que são frequências de luz, na nossa vida, nas coisas do dia a dia. Bom, só para ilustrar, esse é o nosso espectro de cores dentro do arco-íris. Se a gente dividir o arco-íris, quando olhamos o arco-íris, são essas as cores que a gente vê. Relembrando do outro que eu falei sobre frequência, nós temos aqui um espectro de frequências. E esse pedacinho minúsculo aqui no meio, esse aqui, é o espectro, é a areazinha de luz visível. Todas as outras frequências, do infravermelho para frente, do ultravioleta para trás, raio-x, raio-gama, nós não enxergamos. O que nós enxergamos é essa faixinha pequena aqui, tá? O que nós enxergamos é esta faixa que vai de 700 nanômetros até 400 nanômetros em comprimento de onda. Vermelho, azul, ultravioleta, infravermelho, ok? Vamos falar um pouquinho das influências psicológicas. O vermelho, a gente já percebe só de olhar para ele, é estimulante. Faz com que, é interessante o seguinte, que ele faz com que a gente subestime o peso dos objetos. Os objetos, a gente não consegue calcular exatamente o peso dos objetos quando nós estamos sob a influência de luz vermelha. É muito interessante isso aí. E ele causa excitação, obviamente. O verde que é a cor da natureza, a cor das plantas, ele obviamente é calmante e ele faz com que os objetos pareçam ser mais leves do que eles realmente são. E é uma cor que traz paz, ok? O violeta ele é estimulante sexual feminino e ele está relacionado com criatividade, o violeta. O azul tem efeito calmante e analgésico nas pessoas, ok? E ele traz confiança. O azul é uma cor de confiança. O vermelho e o amarelo, quando a gente está sob a influência de vermelho e amarelo, nós temos a sensação, isso são, veja bem pessoal, são sensações, não é que acontece realmente, mas a sensação que transmite é que as coisas parecem que o tempo vai mais devagar, parece que as coisas são mais lentas. O marrom e o laranja é muito interessante, podem observar todos os restaurantes, locais de comida, de lanchonetes, todos tendem a ter as cores marrom e laranja, porque elas dão apetite e elas trazem sabor à nossa boca. Olha que interessante. O verde e o azul é exatamente, vamos dizer, ao contrário do vermelho e o amarelo, parece que o tempo passa mais rápido. O laranja é uma cor amigável, transmite amizade. O amarelo transmite otimismo. Tá? E o branco, equilíbrio. Ok? Isso aqui são algumas influências psicológicas, é claro que varia um pouco de pessoa para pessoa, mas essa influência existe. Podem prestar atenção que elas são bem reais. Sensações que as cores provocam no nosso organismo. O vermelho, como a gente já falou lá, ele é excitante, ele acelera o nosso metabolismo. O laranja, ele tem a propriedade antifadiga e ele então restaura o nosso cansaço, ele tira o nosso cansaço. O amarelo, ele é estimulante e digestivo. O verde é calmante e indutor do sono. Toda vez que a gente quer se acalmar, por isso que a gente quando vai na natureza, o verde se sente calmo de ver a paisagem, o verde da natureza. O turquesa, ele é equilibrante e harmonizador. O azul é estabilizador e tranquilizante, ele traz paz para a gente.
Violeta, serenidade e tranquilidade. E o rosa estimula os nossos sentidos. Interessante que isso aqui é tudo baseado em experiências, tá? São testes e baseado nesses testes é que a gente chega nessas conclusões, nessas sensações que as cores nos transmitem. Bom, as cores dos chakras, eu queria mostrar aqui de forma ilustrativa, cada um deles é referente a uma cor que tem realmente ligação com o que ele representa. O lilás, por exemplo, o chakra coronário, a nossa ligação com o espiritual, com a sabedoria, é o lilás, né? E assim por diante. O chakra, o terceiro chakra, que está bem aqui no nosso no plexo, na altura do estômago, tem a ver com o digestivo, como a gente já falou nas sensações, e assim por diante. Ok? Bom, antes de eu começar a falar aqui nas aplicações, eu quis mostrar tudo isso para vocês, por quê? Porque nós vamos ver agora que cada um tem uma função terapêutica agora, inclusive na questão de saúde, pode ser aplicado para resolver alguns problemas de saúde, e então é um alerta para a gente observar que às vezes, veja bem, uma pessoa que só usa preto, ela pode estar com problema de anemia, pode estar com problema muscular, dores musculares, e de repente se ela usar um laranja, um amarelo, que fortalece os músculos e os nervos, ela pode melhorar só de mudar, de repente usar uma blusa amarela, entendeu? Uma camisa amarela. Isso causa influência nas pessoas, entendeu? E é por esse motivo que eu estou falando hoje sobre as cores e a cromoterapia, tá bom? Então vamos lá. O azul. As aplicações do azul. O azul ele é analgésico, regenerador de músculos, reajustador de campos nervosos, faz uma limpeza da aura, é calmante, antisséptico e é um fixador do lilás. Vamos lá. Eu sempre começo um tratamento, se eu for fazer em cromoterapia, pelo azul, para promover a limpeza, antisséptico, entendeu? A limpeza da aura, tirar todas as energias que não estiverem de acordo, tá? E já começo com analgesia e tudo. Então, é o melhor para se começar um tratamento é o azul. É indispensável, eu acho, em qualquer tratamento, o azul. O verde. O verde é a cor primária da natureza. Tudo da natureza, o que tem mais na natureza é verde. Ele é antibiótico, ele tem grande penetração, isola as áreas, é super relaxante, é um poderoso relaxante. A gente quando está na natureza relaxa normalmente. Regenerador de órgãos do abdômen, estômago, fígado, intestino, vesícula, bexiga, rins. É vasodilatador, também tem função antisséptica. E é coadjuvante do amarelo em problemas ósseos. Ok? Então, vocês vejam que toda vez que eu tiver algum problema que necessita de antibiótico, calmante, o verde está presente. Então, é uma outra cor que eu gosto de usar bastante. É o verde, por essas funções, principalmente pelo relaxamento, que a gente sempre precisa de um relaxamento. O amarelo. O amarelo representa a energia vital positiva, energia positiva. Ele fortalece o corpo, revitaliza e estimula os campos nervosos e musculares da pele. Então ele é ótimo quando você está trabalhando com pele, quando você está trabalhando com músculo, o amarelo. Promove a regeneração dos ossos. Se você está com problema de osteoporose, se você está com problema de trinca, ou fragilidade óssea, ou quebrou mesmo, o tratamento, a cromoterapia com o amarelo é o indicado nesse caso. É um desintegrador de cálculos renais, biliares e vesiculares. Cálculos, de forma geral, ele é um desintegrador. Se você está com algum problema desse, você pode utilizar o amarelo nas regiões para poder minimizar o seu problema ou eliminar o seu problema.
Ele é uma energia física regeneradora, tá? Junto com o rosa e o azul, ele elimina cicatrizes e manchas na pele. Ele é bom para a pele, como a gente falou lá, e junto com o azul e o rosa, ele elimina manchas na pele. São utilidades que a gente tem para essa cor. E é reparador junto com o laranja na questão muscular, tá? Nós vamos ver aqui no laranja lá na frente. O rosa é a cor do prana. Ele anima e vivifica a pessoa, para trazer ânimo. A pessoa está desanimada, o rosa é bom para trazer ânimo. Ele está ligado diretamente com o coração, ele age no coração. Para combater infecções, porque como ele está ligado ao coração, ele age no coração, ele age na corrente sanguínea. E se a gente tem infecção, essa infecção ela viaja pela corrente sanguínea. E através do rosa a gente consegue conter essa infecção. Junto com o verde, que é antibiótico, a gente pode usar o rosa para combater a infecção no sangue. Manter o volume circulante de sangue, manter o volume igual, não deixar ele variar muito. Qualquer coisa na corrente sanguínea, ele tem aplicação. Tudo que você tiver que tem relação com a corrente sanguínea, você pode aplicar o rosa. Ele elimina impurezas, justamente, se você não está mexendo com o sangue é que transporta toda a nossa nutrição pelo corpo e também traz de volta toda a sujeira que tem que ser jogada fora. Ele elimina essas impurezas que por algum acaso estejam ali acumuladas no sangue. O rosa forte cauteriza e cicatriza. Nós podemos usar o rosa como cicatrizante junto com o lilás, que nós vamos ver também que é bem para isso daí. E revitaliza com relação à anemia. Lógico, nós falamos lá que ele anima e vivifica, ele revitaliza quando você está com problema de anemia. O lilás substitui o violeta, é cauterizador. Usamos ele para tratamentos internos ou externos inflamatórios ou infecciosos, ok? Verde e azul sempre junto com eles. Por quê? Porque os processos infecciosos a gente usa um antisséptico e um antibiótico para eliminar os agentes danosos aí à nossa saúde. Ele tem uma ação saneadora, limpadora, ok? É bactericida na higienização de feridas. Sempre seguido do azul para fixação, como eu falei, ok? Então você cauteriza com o lilás, ok? E usa o azul para fixar essa cauterização. A aplicação do lilás ele tem que ser seguida da aplicação do azul. Mesmo que você tenha aplicado o azul no início, depois, quando você aplicar o lilás, você aplica novamente o azul para fixar o lilás. Tá? Ele é bom para os intestinos, os rins, o estômago e o baixo ventre da mulher. Tá certo? O índigo atua exclusivamente sobre o sangue, coagulante, tá bom? É super rápido, sobre ferimentos, sua aplicação sobre ferimentos, ele age rapidamente e tem ação coagulante, tá bom? Sobre artérias e veias, tanto faz, tá? No caso, por exemplo, de ruptura de gestantes, de ruptura de bolsa de gestantes, é ótima a aplicação do índigo, nesse caso, né? Porque são rupturas. E quando existe sangramento, obviamente, se não existe sangramento não há necessidade. E a aplicação dele é um pouco difícil, até porque é difícil você conseguir a cor índigo bem bacaninha, tá bom? O laranja é a mais densa de todas as cores. Ele é indicado para fraqueza óssea, fraturas e fissuras nos ossos. Osteoporose, obviamente, também. O amarelo deve ser usado primeiro nas aplicações sobre as áreas nervosas, coluna e crianças. Lembra que a gente falou o amarelo junto com o laranja, porque os músculos estão ligados aos ossos. O músculo forte em volta do osso protege o osso, ok? Coluna principalmente. É um eliminador de gorduras na corrente sanguínea, tá bom? Então, ele elimina gorduras, ele baixa o seu colesterol, vamos dizer assim. Bom,
Falado tudo isso, vocês viram as aplicações que nós podemos ter e os usos de cada uma das cores. Os tratamentos, eles usam diversas cores, em cada um dos tratamentos usa diversas cores. E como é que essas cores são aplicadas? Como é que nós usamos essas cores? Quais são as formas que eu posso usar? Eu posso usar, por exemplo, água solarizada. Eu posso produzir uma água em garrafas coloridas, em cada uma das cores, de acordo com a minha necessidade, e eu deixo essa água no sol, dentro dessa garrafa, na cor que eu preciso, no sol durante o dia, durante 8 horas, e eu tenho uma água solarizada vermelha, água solarizada lilás, água solarizada amarela, e eu posso usar essa água bebendo. Em vez de eu aplicar a luz, eu posso usar a água solarizada, bebendo essa água solarizada. Lembra que a gente já falou em outros vídeos, a água sempre tem uma memória das frequências das coisas que atuam sobre ela, no caso dos florais, que foi falado no outro vídeo, neste caso, as frequências das cores, entendeu? Então ela tem essa memória das frequências e quando eu bebo água solarizada, eu estou daquela cor, na verdade eu estou me aplicando aquela cor, ok? Roupas coloridas, como eu falei, às vezes o que está faltando na pessoa para mudar o seu ânimo, para mudar a sua perspectiva, estimular, está faltando às vezes um pouco de cor nas roupas só. Em outros casos, como falei, às vezes uma roupa, uma blusa de uma cor diferente pode amenizar uma dor muscular ou pode até curar um problema muscular, ok? E os banhos de luz. Os banhos de luz que é, na verdade, a forma mais usada da cromoterapia. E nós temos aí vários processos. Os processos mais simples são lâmpadas coloridas, ok? Onde eu aplico compro essas lâmpadas encontradas no mercado e aplico diretamente na pessoa da forma que eu diagnosticar de acordo com as minhas análises lá. Existem lanternas, onde eu tenho um cristal até na ponta para potencializar um pouquinho, para concentrar esse facho, e as diversas gelatinas coloridas, tanto na lanterna quanto nesta outra lanterna aqui, só que ela é de tomada, né? Simplesmente o formato. Eu encaixo o que eu preciso e vocês vão perceber que normalmente eu tenho praticamente diversos tons. Quando eu compro assim, eu tenho diversos tons. Às vezes eu tenho 2 amarelos, 2 laranjas. Por quê? Porque eu posso usar um amarelo mais forte ou um amarelo mais fraco. Eu posso dosar o que eu estou fazendo, a cor mais forte ou mais fraca. Então, essas são as formas mais básicas de uso. Agora eu vou falar para vocês alguns exemplos de aplicação, tá? Porque a ideia aqui não é dar um curso de cromoterapia, é só dar um apanhado de como funcionam as coisas e para você ter uma ideia e de repente você, se optar por um tratamento desse tipo, ter condição de analisar, olha, vou tratar com floral, não, vou usar cromoterapia, vou usar os dois juntos. Então a ideia é que você conheça os diversos tratamentos alternativos para fazer o seu próprio. Achar o que é melhor para você, ok? Então aqui só alguns exemplos, tá? Que se você, cada um dos problemas que você tiver, você vai analisar dentro daqueles efeitos das cores e vai programar o seu próprio tratamento para aquele caso. Então vamos lá, cortes. Se eu tenho cortes com hemorragia, eu vou usar o lilás cicatrizador, o azul antisséptico e fixador do lilás. Porque eu tenho corte, eu quero cicatrizar. Eu posso, antes de usar o cicatrizador, eu uso um índico para hemorragia, tá? Eu uso um azul como antisséptico, que lembra, eu acho que sempre deve se começar com um azul, então vamos lá. Nesse caso, usaria um azul, o índico para hemorragia, o lilás para cicatrizador e o azul para fixar o lilás. Que eu falei, lembra que eu falei, o lilás tem que ser fixado com o azul. É um exemplo. Por exemplo, eu estou com azia, um problema no estômago, no baixo abdômen. O amarelo e o verde são ótimos para esse caso. É claro, eu estou com um problema de estômago, mas
Eu sempre gosto. Vou fazer um tratamento? Eu faço uma limpeza de aura, eu faço um calmante com o azul e aí sim aplico, sei lá, o amarelo, o verde, que seriam aqui no caso por problema de azia, tá bom? Dores musculares, mesma coisa. O mais indicado é o amarelo e o laranja, que tem ação nos músculos, nos nervos, na pele e nos ossos, tá certo? Não deixo nunca de aplicar, como falei, antes e depois um azul, um verde para acalmar e fazer uma limpeza da alma. Ansiedade, insônia, nós podemos usar o azul e o verde, que tem as propriedades calmantes e tranquilizantes, ok? E soníferas, obviamente, né? Para anemia, um excitante, um estimulador, que é o vermelho, ok? Então, veja bem, o que eu queria mostrar com tudo isso que a gente viu aqui é simplesmente vocês terem esse conhecimento básico de como funciona e terem como amanhã optar ou mesmo de repente experimentar um tratamento em vocês, porque na verdade ele não tem contraindicações. Se você ficar exposto a um amarelo um tempo exagerado, ele não vai te causar nenhum problema de saúde, ok? Mas ele pode te ajudar muito a vencer uma dor muscular, um problema ósseo que você tenha, um problema estomacal, que nem a gente falou que ele atua na digestão, ok? Então, nesse vídeo é o que eu queria mostrar para vocês. Eu gostaria de salientar que mesmo com todas essas questões, esses tratamentos que eu mostro sempre aqui, isso não elimina claro, o tratamento e a visita ao seu médico. Nunca substitua um tratamento desse alternativo pelo tratamento que o seu médico está te indicando. Esses tratamentos têm que ser usados como coadjuvantes para acelerar e facilitar a sua cura, a cura que através do que o seu médico está te dando, tá? Só ele é que pode eliminar um remédio ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Siga sempre a orientação dele e use esses tratamentos que eu estou mostrando para vocês como coadjuvantes, como ajudantes nessa sua cura, ok?